Olá, você está no canal Vida e Bênção. Que bom ter você por aqui. Este canal traz conteúdo sobre a fé cristã e sobre a nossa vida secular também. Como agradar a Deus se estamos aqui na Terra? Como ter mais êxito no nosso projeto de vida? Se você quer saber mais sobre a volta de Cristo, assista o vídeo até o final. Este vídeo está uma bênção. Mas antes disso, ajude o nosso canal a crescer. Clique no botão para se inscrever e também deixe o seu like. Ficamos gratos! No vídeo anterior, nós transmitimos uma mensagem de fé com a missionária Terezinha. Então, pessoal, para quem assistiu o vídeo anterior, perceberam que tivemos que trocar o nome do canal. Isso aconteceu porque quando criamos o canal, não imaginávamos que haviam outros canais com o mesmo nome. Então, esse foi o motivo. Agora o canal se chama Vida e Bênção. Mas não se preocupe com isso. O canal continua sendo uma bênção. Tudo explicado então, vamos ao vídeo. Diante do tema, eu faço então a vocês 3 perguntas. Você acredita na volta de Cristo? E como ele virá? E se virá, de que maneira virá essa terra? Para respondermos a esta pergunta, vamos ver o que a Bíblia diz sobre este assunto. Para falarmos sobre este importante tema, será necessário voltar a uma época um pouco antes da época que Jesus esteve aqui na Terra, na história bíblica. Então, qual foi a maneira que Deus usou para mostrar, para anunciar a primeira vinda de Cristo aqui na Terra? Então, vamos procurar responder esta pergunta também, ok? Vamos citar então 3 profecias que anunciaram a primeira vinda do Messias aqui na Terra. A primeira foi Isaías 7,14. A segunda foi Zacarias 9, versículo 9. E a terceira e última que vamos ver aqui é Miqueias 5, versículo 2 até o 4. Então vamos ler. Isaías 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, Emanuel quer dizer Deus conosco. Vamos à segunda então, lá em Zacarias 9, versículo 9. Diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, o justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filha de jumenta. E agora então o livro de Miqueias, tá? Capítulo 5, do versículo 2 até o 4. Vamos lá então. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará ao tempo em que está de parto, tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor Deus. Eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. Hoje em dia, então, nós já temos o conhecimento de que Jesus esteve nessa terra por conta das profecias que foram executadas pela vontade de Deus e que se cumpriram todas elas, conforme está escrito nas Escrituras. Como estas que acabamos de ler, também foram escritas várias outras profecias falando a respeito da primeira vinda do nosso Senhor Jesus. Então, nós temos ciência de que o fato é verdadeiro, né? Depois que elas se cumpriram, e que apesar de elas não citarem o dia e a hora, mas elas nos deram informações
relevantes para podermos compreender que realmente essas profecias foram da parte de Deus. Inclusive, em uma das profecias sobre a primeira vinda de Cristo, foi especificada até a cidade, né? Então, foi a cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Então, isso prova mais uma vez que as profecias, elas funcionam e são corretas. Dito isto, vamos então agora para estudarmos um pouquinho sobre a segunda vinda de Cristo. Então fica aí a pergunta: você acredita que Cristo voltará? Você acredita que a segunda vinda de Cristo, ela é verdadeira? Então, é sobre esse assunto que fala esse vídeo. Vamos lá! Então, como nós já sabemos, a segunda vinda de Cristo também se dará através das profecias, assim como a primeira. A primeira pessoa que foi o profeta, né, que anunciou a segunda vinda de Cristo, foi o próprio Senhor Jesus, né? Então ele foi que profetizou a volta dele aqui na terra, né, ou a segunda vinda dele aqui nessa terra. Então vamos ver aonde está essa profecia. Então vamos lá para essa primeira profecia, a qual o próprio Senhor Jesus ele anunciou em João 14, de 1 a 3. Vamos ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou e vos prepararei lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então vamos destacar esse trecho aqui, ó. Virei outra vez. Virei outra vez. Então, ele virá nessa terra outra vez. E para onde ele virá outra vez, né? Ele virá outra vez para essa terra, para a segunda vinda, assim como programado. Então vamos ao texto bíblico, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então lá em Tessalonicenses não está falando o dia, não está falando a hora, mas está falando que vai haver essa vinda de Cristo, que é para nós aguardarmos aqui na terra irrepreensíveis, né? Estejamos então preparados para essa segunda vinda. Então, né, da maneira que fiz essa pergunta, né, você acredita que Jesus virá? Então, através dessas profecias, né, dessas duas profecias que foram colocadas aqui, sim, ele virá, ele voltará, né? Então, vamos aguardá-lo, porque as profecias estão dizendo que ele voltará, que ele virá. Então, a segunda pergunta é: como ele virá? De que maneira Jesus vai voltar aqui nessa terra, né? De que maneira ele virá e encontrará conosco? Como se dará esse processo? De que maneira, então, Jesus virá? Vamos ao texto bíblico, então. Então, esse texto está em Lucas, capítulo 21, versículo 27. E diz assim: E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Pessoal, então se vocês virem essa expressão Filho de Deus, Filho do Homem, Senhor, essas expressões todas se referem a Jesus, tá? É a mesma pessoa. E essa passagem ela é muito importante porque ela nos mostra a maneira que Jesus vai vir nessa terra, né? Que ele virá a esta terra novamente. A primeira vez ele teve que nascer, né? No ventre de uma mulher, no ventre de Maria, uma pessoa que foi escolhida por Deus para este propósito. Então ele veio, ele nasceu, né? Ele foi um bebê, foi uma criança, um adolescente, até que se tornou um jovem adulto e cumpriu a missão
que ele estava destinado nessa terra, né? Que era vir e se sacrificar por nós. Mas a segunda vinda não vai ser dessa maneira, não. Ela vai ser de uma maneira diferente. Lá fala que ele virá numa nuvem, né? Com grande poder e glória. Então, já se diferencia da primeira vinda, né? A primeira vez ele veio na aparência humana, na forma humana, mas com as nossas limitações. E dessa segunda vez ele virá com grande poder e glória. Então, vai ser uma forma diferenciada. Não será do mesmo jeito que ele veio a primeira vez. Então, ainda falando da forma com que Jesus virá, né? Que será essa segunda vinda, vamos para o trecho de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então lá em Apocalipse também fala da maneira que ele vai vir, né? Os povos se lamentarão, haverá outros eventos que vão ser citados, que foram citados ali no livro de Apocalipse, mas que não vamos entrar em detalhes. Mas sim, ele virá com um grande poder desta segunda vez, tá? E a próxima pergunta é: quando ele virá? Né? Jesus vai vir quando? Eu preciso esperar, ele vai vir agora, ou ele vai demorar para vir, né? Afinal de contas, já se passaram mais de 2000 anos, né, do seu nascimento, e Jesus ainda não voltou, né? Então ele vai vir, é verdade mesmo, ele virá. Então, se ele virá, quando ele virá, né? Então, essa pergunta é uma pergunta que não quer calar, né? Mas vamos ao que esse texto bíblico diz a respeito de quando Jesus virá. Então, vamos lá para o texto de Mateus 24, 36. Fala assim: Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Essa pergunta, é duro, né? É difícil, né? As profecias não dizem o dia e a hora, né? Assim como na primeira vinda foi especificado até o local, né? Até o local foi especificado, mas o dia e a hora não. Então, da mesma maneira, né? A mesma moda, a segunda vinda será, né? Da maneira com que nós não sabemos o dia e a hora que Jesus voltará. Mas, né? Não é para ficar triste, não. Temos alguns indícios aqui, algumas dicas, né, que nos dão algum sinal de que a nossa época é pertinente à volta, apesar de não se ter a certeza, mas ele pode voltar a qualquer momento, né? Então vamos aqui ao texto bíblico aqui sobre algumas dicas. Vamos lá então. E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer todas estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, que não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais tidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer,
e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então esse trecho ele fala, né, que haveriam vários acontecimentos na terra, no mundo, e que olhando para esses acontecimentos nós poderíamos inferir que a volta dele está próxima. Lembrando que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. De certa forma, temos que estar vigilantes, né? Temos que estar aguardando, esperando. Estamos vendo sinais acontecendo, mas não sabemos o dia e a hora. Então, nos versículos anteriores, né? Nós acabamos de ler Lucas 21, tá? Do 29 ao 36. Então, nos versículos anteriores, ele fala de guerras, fala de reino contra reino, nação contra nação, terremotos, fomes, pestes e coisas espantosas e até sinais nos céus, tá? Então, tudo isso seriam sinais da segunda vinda de Cristo. Então, também fala de perseguições contra judeus, perseguições contra cristãos, de irmãos entregando irmãos. Então, todos esses sinais, todas essas coisas, esses acontecimentos precederão a volta de Cristo. E depois de ter falado sobre esses sinais, né, ele nos adverte para que estejamos apercebidos. Então vamos ler novamente aqui o versículo 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que estejais dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo e é um prazer estar aqui com vocês. Se ficou com alguma dúvida ou deseja saber sobre outro tema bíblico, comenta aqui embaixo, tá? Será um prazer responder. Se gostou do nosso conteúdo, deixe agora o seu like e também se inscreva aqui no canal. Obrigado, pessoal!